Pessoal, boa noite, muita paz para todos e para todas. Nosso 26º encontro, hoje conversando sobre o medo e seus vários aspectos, nesse capítulo 8 do livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. O medo é um instinto básico que todos nós possuímos. E ela começa o seu texto afirmando que o instinto de conservação da vida induz o indivíduo a manter receios em torno de tudo quanto é desconhecido e que se lhe apresenta normalmente, por ser desconhecido, como ameaçador. Então, a necessidade que todos têm de segurança, e tendo em vista a própria como a sobrevivência daqueles que dependem de si, induz ao medo das ocorrências imprevistas que se pode apresentar de uma maneira totalmente inadequada, desastrosa. Então, são fenômenos que poderíamos pensar assim, que se encontra presente em toda criatura humana como decorrência das experiências transatas nas reencarnações já experienciadas, já vividas anteriormente. Mas existem outros tipos de medo que se apresentam como sendo o resultado de transtornos psicológicos, né? De alguns atavismos ancestrais, de ansiedades não controladas, não medicadas, enfim, e de convivências, às vezes, que poderíamos classificar como sendo convivências bastante perturbadoras. Então, é desse modo que vai se manifestar o medo de uma forma normal ou patológica. Então, nós teríamos aí dois tipos de medo: o medo normal, que faz parte da nossa experiência de vida, e o chamado medo patológico, que, como o nome está dizendo, ele não tem nada de bom e de construtivo. E quando se trata desse último caso, o medo patológico, né, as pessoas experienciam emoções físicas que conduzem normalmente a uma espécie de pavor e que acaba sendo responsável por graves consequências no comportamento do ser. Todos sentem medo de alguma forma, né? E em algum momento, em alguma circunstância, ok, da vida física, ele se apresenta para nós. E isso é completamente normal. E aqueles que conhecem ou reconhecem possuir o sentimento, com mais facilidade enfrentam o problema, podendo então exercer um controle sobre ele, enquanto que aqueles que negam a existência do medo buscam mascará-lo de alguma maneira e acaba se perturbando mais ainda, né, porque provoca efeitos perturbadores e a pessoa pode acabar tendo colapsos nervosos diante de situações graves, embaraçosas ou não, que exige normalmente uma certa serenidade para decidir como lidar com essas situações. Então, o medo pode ter a sua origem em causas que são reais, né? E podem também ter a sua origem em causas imaginárias, entendendo que tudo procede do nosso pensamento. Porque, inclusive, às vezes não é a ocorrência em si que, que seja, por exemplo, a desencadeadora propriamente de como nós vamos reagir com o medo intenso da situação.
mas é a forma como nós encaramos o problema, enfrentamos a situação experienciada. Por isso, pessoas diferentes têm formas diferentes de lidar com o mesmo tipo de ocorrência. Enquanto uma fica completamente paralisada ou é possuída por um verdadeiro pavor, a outra, apesar de perceber a problemática, consegue lidar com muita tranquilidade, apesar da presença relativa aí do medo diante da experiência que porventura esteja vivenciando. Então, é como se houvesse um temor interno e que acaba sendo proveniente de vários fatores psicológicos que induzem a pessoa ao medo. E aí você vê pessoas que têm medo de amar, pessoas que têm, têm medo de ficar triste, têm medo de adoecer, têm medo de ter raiva, têm medo de fracassar no trabalho, medo de fracassar nos estudos, medo de fracassar nos relacionamentos, né, de uma forma em geral, medo de fracassar na atividade sexual, medo, inclusive, de morrer, né? É um medo muito forte, presente na maioria das pessoas, fazendo com que elas se tornem incapazes de enfrentar situações inadequadas ou até mesmo inesperadas, né? Então veja que a lista de medos são muito grandes, né? Pessoas que têm medo de determinado tipo de animal, medo de escuro, medo de elevador, medo disso, medo daquilo. E é interessante a gente observar que o medo ele está presente também na vida dos animais selvagens de uma forma em geral, mas como uma, uma reação puramente fisiológica, né? Quando lida com uma situação de perigo, onde o animal, por exemplo, perseguido, ele pode paralisar, ou pode lutar, ou pode fugir. Então, é uma herança que nós trazemos dessa fase mais animal que nós experienciamos no nosso processo evolutivo. Então, com o ser humano, isso também ocorre, né, com outras características a mais, porque não é somente a reação, digamos, puramente fisiológica como nos animais. Perdão. Então, porque nós somos dotados de pensamento, de sentimento, né? E temos uma memória das experiências anteriores experienciadas, né? Guardando conosco, às vezes, determinados traumas, determinadas lembranças de situações vividas e que não foram muito legais, fazendo com que nós caíssemos no domínio do medo. Aquele medo que paralisa, que aflige a pessoa e muitas vezes fazendo com que ela se torne grosseira, violenta, agressiva, em função dessa emoção perturbadora, como se fosse um mecanismo de defesa, como se quisesse assim evitar qualquer tipo de sofrimento. E o medo vai se manifestar no corpo da gente, principalmente através de uma tensão muscular muito intensa, às vezes a rigidez de muitas partes do organismo, né? A contração da nossa mandíbula. E tudo isso são reações fisiológicas produzidas por determinadas enzimas especiais que fomentam esse tipo de ocorrência em função da emoção que predomina naquele instante. Então, é nesse estágio, diz ela, que o paciente, né, receia perder completamente o controle e entrar num verdadeiro desvario, né, o que o torna mais frágil e o predispõe a crises, né, de ordem até mesmo mental,
a princípio, uma coisa momentânea, mas que com a repetição pode se agravar lentamente para situações outras de forma mais complexa. Então, esse medo constante acaba levando o indivíduo, inclusive, de uma certa forma, à perda da sua própria identidade. E que isso é muito importante, o indivíduo ter essa identidade bem arrumada, bem organizada, para seu equilíbrio mental, a sua saúde mental. Então, como a identidade é uma parte essencial do equilíbrio individual do ser, porque é uma característica básica para o comportamento e para a vida, então, quando ocorre essa espécie de, vamos dizer assim, como ela propõe, de despersonalização da pessoa, né, fica-se, então, predisposto a um colapso de ordem mental, que também resulta da presença no ser da ira, aquela ira contínua, né, que se transforma cada vez mais em tensões, desde que por muito tempo ali sob controle, para não explodir, para não ter um colapso. E aí ela vai ressaltar a importância da fase infantil, né? Vamos pensar assim, para o surgimento de alguns medos e essas causas de ordem mais psicológica para esse medo interno, não tendo muito a ver com a experiência de vida em si mesmo, que você vai experienciar mais adiante na fase adulta, mas por ter uma construção frágil de como lidar com as dificuldades, com os problemas da vida em função do tipo de educação, de atenção, de cuidado que recebeu, né, por parte dos seus cuidadores, a pessoa se torna medrosa para lidar com determinadas situações. Então, basta a gente lembrar a nossa infância, não que os pais fizessem propriamente por maldade, né, mas por ignorância, e acabava submetendo as crianças a um processo educacional utilizando-se do medo, né? Aí me vem a lembrança até aquela musiquinha que era cantada, né? Que eu, talvez aí alguns da minha faixa etária se lembram, né? Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar essa criança que tem medo de careta. Então você imagina a criança ali na sua inocência ouvindo repetidamente uma coisa dessa. E aí eu fico imaginando como é a primeira experiência dela em ter que ver um boi da cara preta pela frente, como vai morrer de medo. Então, me vem à lembrança também uma experiência de regressão de memória, onde a pessoa tinha um profundo medo de borboletas. E se para assim fica, mas medo de borboleta, um ser tão bonito, inocente, não faz mal de forma alguma, como medo? E é interessante porque, na sua regressão, ela foi remetida a uma experiência quando se encontrava num berço, e o cortinado aberto, as janelas abertas, morava em casa, e de repente houve uma revoada de borboletas que adentraram ao quarto e entraram também no berço, provocando, naquele momento, um certo pavor na criança, e isso ficou registrado, né, para as experiências na fase adulta, onde se manifestava, quando se via uma borboleta, o medo profundo que se tinha. Assim, pessoas outras que têm medos, né? Conheço pessoas que têm medo de sapo, medo de rã, medo de cobra, medo de cachorro, medo do escuro, porque talvez tenha. O escuro em si, ele já provoca um certo medo, né? Porque você não está vendo as coisas que estão ali diante de si, mas pode ter a ver com experiências passadas da pessoa, cuja memória ficou ali registrada a ferro e fogo, provocando esse tipo de reação,
quando a pessoa lida com aquela experiência na vida atual. Então, é por isso que é necessário que o paciente, segundo Joana, busque se conscientizar, né? Qual é o seu tipo de medo, né? E buscar, assim, recuperar-se daquela infância que pode ter sido atormentada pelos adultos, por irmãos mais velhos, por amigos mais velhos, né? E se tome as providências compatíveis para libertar-se, né, da rigidez muscular que isso provoca, da tensão emocional, readquirindo, assim, a sua alegria de viver. Então, o medo da morte, por exemplo, é um medo ancestral que todos nós temos. E às vezes a gente poderia se perguntar assim, mas por que ter medo da morte? Nós já morremos tantas vezes, já lidamos com isso tantas vezes, porque quer queira, quer não, o fenômeno em si ele é traumático, né? Mas não só pela experiência em si, pelas heranças de ordem religiosas, né? Pelas superstições que elaboram um Deus punitivo, vingador, né? A própria questão da experiência do sepultamento da pessoa que morreu, né? Hoje já estamos mais livres, mas tínhamos muito aquela coisa do luto, o pessoal vestia-se de preto, ficava vários dias, semanas, pessoas que passavam o resto da vida vestindo preto porque se encontrava de luto por alguém que tinha morrido. Então, a percepção transpessoal da vida, quando o ser se percebe como espírito imortal, temporariamente reencarnado numa nova experiência física, vai lhe dar uma certa dignidade psicológica e vai lhe restaurar o sentido de humanidade para o qual a vida dedicou bilhões e bilhões de anos desde o momento em que iniciamos a nossa jornada evolutiva enquanto princípio inteligente, né, manifestando-se ali no reino vegetal e fazendo essa viagem ascensional pelo reino vegetal, o animal, chegando na humanidade, caminhando, portanto, para a angelitude. Então, a insegurança resultante dos fenômenos do comportamento familiar no ninho doméstico, ela pode ser muito geradora de conflitos, pode desenvolver tormentos, os mais variados, né? Ou profundas expressões de medo, quais a incerteza quanto à própria sexualidade da pessoa e a sua prática, né? E o fascínio pelas aberrações, de certa forma, com uma válvula mórbida de escape, né? Para os receios da convivência social, geradoras normalmente de isolamento e de sentimentos de inferioridade, conflitos os mais diversos nessa área da afetividade e da sexualidade. Então, a Joana vai propor também que, com terapia para todos esses conflitos e que normalmente geram medo, tornam-se indispensáveis, segundo ela, a ajuda correta de psicoterapeuta habilitado e o esforço do próprio paciente para libertar-se da ira que possui sob controle, gerando, portanto, as tensões em várias partes do corpo, gerando a amargura, né, que se torna algo assim bastante intenso, a angústia, e conscientizando-se dos próprios limites e também das suas infinitas possibilidades que estão completamente ao seu alcance, dependendo do desejo real de realizar-se e de ser feliz. É compreensível, portanto, que permaneçam receios naturais de tudo quanto se apresenta para nós como desconhecido. Ou seja, o desconhecido provoca um certo receio, um certo temor, né? Até o momento que se torna conhecido.
até aquele instante que você identifica do que se trata, né? E se produz dor e sofrimento, você vai buscar se liberar disso, não, não evitando, portanto, o enfrentamento por conta da presença do medo, avançando, portanto, com certa naturalidade e discernimento, a fim de vencer a situação, a fim de ultrapassar a dificuldade que se apresenta. Então, essa conduta resulta, consequentemente, esse enfrentamento, em uma atitude bastante saudável perante a vida e si mesmo. Eu costumo pensar e dizer assim: medo você só vence enfrentando ele. E para você enfrentar, né, você precisa identificar ele como sendo um adversário, vamos pensar assim, analisando a sua força, as suas possibilidades, para que você então possa se munir de recursos necessários para o devido enfrentamento, a fim de poder vencê-lo, né, superando e podendo assim seguir em frente. Então é interessante, título de exercício, a gente parar um instante, né, e fazer uma listinha, né. Eu tenho medo do quê? E aí vai relacionar, buscar identificar as possíveis causas desse medo, né? Não conseguindo, né, buscar analisar junto a familiares, pais, avós, se ainda estiverem vivos, né, como foi a sua infância, se você tinha ou não tinha a presença do medo, se alguém fez algum tipo de brincadeira, que é muito comum na fase infantil, a gente pregar susto no outro, né? Eu já tive a oportunidade de ver uma vez no ambiente familiar, primo mais velho brincando com o outro mais novo, que estava em casa no seu quarto, e ele sabia que todos tinham saído, e de repente o que é que esse primo provocou um certo barulho pelo lado de fora do quarto, né? Dando para perceber a movimentação dele dentro do quarto, vindo até a janela, espreitando para ver, e aí a pessoa dar um verdadeiro grito, aí você vê o garoto se abaixar e até mesmo se urinar, né? E depois, como se nada tivesse acontecido, né? Porque o primo não, não, não se autorrevelou como sendo uma brincadeira, e deu para perceber que ele ficou um tanto marcado com aquilo, em função de situações outras no futuro, de ter que ficar sozinho em casa, né? Então, pensemos nisso, para de hoje a 8, nós vamos conversar o último item desse capítulo 8, que é a falta de amor. Muita paz para todos.